Eu sou Mirley Castro. Eu sou Janaína Marzalek E nós somos o Pod Lei. Olá, seja bem-vindo ao Pod Lei, o seu guia legal no mundo dos podcasts. O Pod Lei tem oferecimento de Rápido Chapuri, Rosa de Saron, Vitrine das Cores e Alto Posto Rio Branco. Doutora Janaína, quanto tempo, né? Dois programas, saudades. Estamos de Bem, volta. gente, olha só. Veio o Expo Acre, né? Aquela loucurada toda lá. E eu não consegui chegar no último programa por conta daquele trânsito maluco. Ai, foi muito triste. Semana passada, depois dessa Expo Junto com a Expo Acre, veio o quê? Após a Expo Acre, veio o quê, doutora? gripe, né? Mas agora estamos aqui de volta. Estava com saudade aí de vocês, mas estamos aqui para entregar hoje um tema muito legal. Mas antes disso, Mirley. Então, gente, olha, o nosso tema de hoje é um tema muito importante. Vocês estão acompanhando aí pela mídia. É adultização infantil. Você sabe o que é? Então, a doutora Carol Cabral, ela está conosco e vai falar a respeito desse tema, que é muito importante. Mas antes da gente ir para o intervalo comercial, como sempre, doutora Janaína, a gente fala dos nossos colaboradores. Nós vamos falar de Vitrine das Cores. Verão chegou, você observou já, né? E para isso você precisa dar uma limpada na sua casa, uma pintada no seu escritório, no quarto do seu filho, no seu ambiente. Cores da tendência com preço que cabe no seu bolso. Vitrine das Cores, 2 endereços para melhor te atender. Nós temos também Rápido Chapuri. Você lojista que precisa trazer sua carga com total segurança e assegurada. Vai na Rápido Chapuri, que fica ali atrás do Alto Posto Amapá, com meu amigo Daniel. Nós temos também Rosa de Saron, clínica de estética, para você, mulherada, que quer ficar bonita, aí, né, com a autoestima em dia, passa na clínica de estética Rosa de Saron. E para você, viu, motorista, que precisa abastecer seu carro com gasolina de qualidade, porque o etanol tá R$ 4,95, doutora Janaína, doutora Carol, preste atenção, R$ 4,95 tá o etanol. Então, Alto Posto Rio Branco, que fica ali em frente à TV Rio Branco, na Avenida Ceará. Agora nós vamos para o nosso intervalo comercial e voltamos já já com a Carol Cabral. Na Transportadora Rápido Chapuri, nossa missão é garantir que sua carga chegue ao destino com segurança, rapidez e eficiência. Com mais de 8 anos de experiência, estamos prontos para atender às suas necessidades, seja para entregas locais ou nacionais. Contamos com uma equipe altamente capacitada e comprometida, e com uma frota pronta e bem equipada, para garantir o melhor serviço. Com a Transportadora Rápido Chapuri, você pode confiar que sua mercadoria chegará no prazo certo, com a qualidade que você espera. WhatsApp 11 20 87 8200 ou 68 3221 4941. Transportadora Rápido Chapuri, com você em todas as direções. Aqui na Vitrine das Cores, você encontra todo o material que você precisa para a pintura da sua casa ou seu automóvel, com a mais ampla variedade do mercado em tintas. Temos os melhores produtos para a sua pintura em um espaço único para melhor lhe atender. Com o nosso sistema tintométrico, você escolhe a cor do seu sonho e já sai com ela em mãos. Oferecemos o melhor atendimento com a equipe altamente treinada, disposta a lhe atender, seja o atendimento presencial ou online. Venha visitar as nossas lojas localizadas na Via Chico Mendes e na Quintino Bocaiúva e garantir o seu produto de qualidade.
Não perca tempo e faça agora o seu orçamento. Voltamos aqui do nosso intervalo comercial e agora, né, vamos receber aqui a nossa entrevistada de hoje, a doutora Carol, seja bem-vinda. Prazer é todo meu, viu? Hoje, olha só, é a terceira vez da doutora Carol no nosso Pode Lear, que ela já pode pedir a música pro Fantástico. E eu já tava com saudade, confesso, viu? Olha só, a Carol, quando a gente pensa em meio ambiente, quando a gente pensa em direito da criança e do adolescente, é uma referência pra gente, então... Quando a gente pensa nesse tema, doutora Carol, então, muito obrigada e por mais uma vez vir aqui contribuir com o nosso programa e contribuir com toda a sociedade, né, levando informação. Mas, fala um pouquinho aí mais da Carol. A doutora Carol, ela é especialista em direito de família, não é isso? Na verdade, eu tenho especialidade no direito público como um todo, né? E acaba que no mestrado eu desenvolvi o viés ambiental, que é a minha paixão principal. Mas junto com o viés ambiental, eu sempre digo que os direitos meta-individuais, os coletivos, esses aí que me apaixonam. E dentre eles está o direito das crianças e adolescentes, que em 2009 eu fui presenteada com essa cadeira pela antiga FAAL, né? Eu já dava aula de direito ambiental lá, né? Desde a primeira turma de direito, à época. E a professora titular da época precisou se ausentar, e aí eu fui convidada por já ter especialidade em direito público, né? E já trabalhar dentro dessa seara dos direitos meta-individuais, dos direitos coletivos. E a partir dali, eu me aprofundei nos estudos do direito da criança e adolescente. Então, dei aula também de direito da criança e adolescente, até na UFAC, na FAAL, né? Todos os nomes de FAAL, FIRB, IUVERSI. Tive a oportunidade de, durante o mestrado, desenvolver artigos que foram publicados na Conferência Internacional. Falei sobre a questão da relativização dos direitos das crianças e adolescentes, das crianças indígenas, né, que foi um tema na época bem relevante, porque a gente acaba discutindo muito no comum, no senso comum, direito da criança e adolescente, mas o próprio Estatuto, a Constituição Federal, ela, de certa forma, relativiza alguns direitos da criança e adolescente para poder atender aos anseios culturais das crianças indígenas, das crianças quilombolas, enfim. Então, assim, eu me considero também não só uma especialista da área, mas uma pessoa apaixonada que está sempre buscando o melhor entendimento dessa área também, dos direitos da criança e adolescente. Doutora, geralmente assim, nós estamos agora em agosto, Lilás. Aí um tema bem voltado para o lado da mulher. Maio, laranja. É voltado para o tema do combate à exploração infantil. Exatamente. Só que aí tem um mês específico. Gente, mas a luta é todos os dias. Não é à toa que nós estamos vendo na mídia essa explosão de informações sobre esse tema. Exatamente. Adultização infantil, doutora Janaína. Doutora Carol, o que é isso? Explica aí pra gente. Então, a adultização infantil faz parte da nossa rotina, principalmente nós que acessamos as redes sociais. A gente tem visto uma explosão de casos e muitas vezes, pelo termo propriamente dito, a gente nem se dá conta. Porque o termo adultização infantil não é um termo que está especificado no ordenamento jurídico. Eu não tenho ele, por exemplo, com uma previsão expressa num Código Civil da Vida, no Estatuto da Criança e Adolescente, na própria Constituição Federal. Não há, assim, o conceito expresso. O que há é a construção doutrinária, jurisprudencial e a construção do senso comum da sociedade do que vem a ser, né? O Estatuto da Criança e Adolescente, ele é um estatuto que ele é de 1990, portanto, ele surgiu logo após a Constituição Federal de 88, 2 anos após, e veio baseado num sistema que a gente chama hoje de Sistema da Proteção Integral, que até então não era um sistema conhecido para criança e adolescente. Se a gente for resgatar o movimento histórico dos direitos da criança e adolescente, a gente vai ver que nós vivenciamos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, um total descaso com os direitos da criança e adolescente. Eles não eram tratados de forma diferenciada como são hoje, né? Com legislação própria, com uma proteção própria, com assim, a proteção ao seu melhor interesse. Na verdade, a gente fala que eles eram objetos de direito e não sujeitos de direito. Por que objeto de direito? Porque a legislação, antes de 1990 e antes da Constituição Federal de 88, ela se preocupava tão somente em proteger crianças e adolescentes
que, de certa forma, estavam em situação de vulnerabilidade social, aqueles que tinham cometido crimes, que a gente sabe que hoje são atos infracionais, crianças e adolescentes órfãos, que não tinham um núcleo familiar formado, crianças e adolescentes, veja, aquela época, sociedade patriarcal, né? Que, de certa forma, não tinham direito a ter registrado o nome do pai, porque advinha de uma relação ou extraconjugal, ou que, de certa forma, a sociedade impunha limites naquela relação, né, entre mãe e pai, enfim. A gente vivia uma época de total descaso. De 88 até 90, se construiu essa sociedade que a gente chama de proteção integral. E aí veio a lei 8.069, disse, olha, a partir de agora, esta lei vai dispor sobre a proteção integral de direitos da criança e adolescente. O Brasil é um dos poucos países que faz essa divisão entre crianças e adolescentes. Se a gente for pegar o ordenamento jurídico mundial, a maioria trata criança até pessoa até 18 anos, ou trata, no máximo, como crianças e adolescentes no mesmo bojo, da juventude, né, daquele aspecto de proteção. Ou sequer fazem diferença, como muitos países. No nosso país, né, e em outros países também, nós vamos verificar uma distinção cronológica entre criança e adolescente. Então está mais bem avançado no nosso país? Bem avançado. No que diz respeito à proteção integral, é um dos países mais avançados da América, né? Sem medo nenhum a gente pode falar isso. Então o que ele fala? Ó, crianças são pessoas que vão de 0 até 12 anos incompletos, e adolescentes é de 12 completo até os 18 incompleto. Aí muita gente pode pensar assim... Pré-adolescente ainda, né? Muita gente pode pensar assim, mas isso aí só serve para a gente decorar para o concurso, para passar na prova, isso não tem uma razão de ser. A gente aprende, né, Janaína Milley, que a lei não contém palavras inúteis. Então, toda legislação, quando ela é promulgada, quando ela de certa forma, ela entra em vigor, houve um estudo dessa necessidade. Então, o que fez o legislador à época? Nós precisamos dar uma distinção cronológica para crianças e adolescentes. Por quê? Porque a gente tem que respeitar o estágio de desenvolvimento dela. Então, o que seria a adultização infantil? Você está antecipando estágios que uma criança só vai viver na fase adulta. E essa antecipação, às vezes, ela é sutil, gente. Ela é bem sutil. Às vezes é no modo de vestir, às vezes é no palavreado inadequado, às vezes é no modo de se comportar. Quantas vezes, eu não sei vocês, e não é criticando quem faz, porque existe todo um contexto familiar, tá, gente? É claro que existe toda uma diferenciação de núcleo familiar para núcleo familiar, mas quantas vezes a gente não vê na internet crianças e adolescentes se submetendo a determinadas atitudes apenas para ganhar likes, curtidas, ou mesmo incentivada pelos próprios pais para que, de certa forma, pudesse monetizar isso. E há pesquisas que dizem que, por exemplo, publicações que dão engajamento são que exploram crianças e adolescentes, ou que divulgam imagem de animais, ou que falam de alimentos. Né, esses estudiosos da internet, geralmente eles falam isso, né, que existem estudos que comprovam nesse sentido. Então, a sociedade como um todo, hoje vivendo nesse mundo meio que sem lei da internet, e a gente sabe que não é sem lei, né? Existe toda uma conotação jurídica. Tudo, né? Acho que pode tudo. Vai e coloca a criança na frente para gravar os vídeos, para gravar o TikTok, para gravar conteúdos que, de certa forma, está adultizando, ou seja, antecipando etapas do desenvolvimento de crianças e adolescentes. E que, por vezes, essas crianças, elas não têm o discernimento necessário nem para entender ao que estão sendo submetidos e nem sequer para entender que aquilo ali vai fazer mal no futuro ou ali, num futuro bem próximo aos pais e adolescentes. Então, assim, nós temos uma proteção integral, que é ali tipificada pelo próprio Estatuto, já no artigo 1º, e que já diz no seu conceito de criança e adolescente que existe a necessidade de se respeitar o estágio de desenvolvimento dessas crianças. Ao longo de todo o Estatuto, isso é dito. Então, muita gente fala assim, mas então quais são os crimes que estão sendo cometidos? Vários crimes podem ser infringidos mediante a adultização dessas crianças, embora não tenha uma tipificação expressa. Mas, por exemplo, uma violência psicológica pode estar por trás ali daquele vídeo. Um vídeo de conotação sexual, pode haver uma violação sexual, violação à imagem,
à honra, à intimidade, ao estado de desenvolvimento, que todos são direitos previstos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, baseado no artigo 227 da Constituição Federal, que já fala que é dever não só da família, mas da comunidade, do Estado, de todas as instituições, defender e preservar o desenvolvimento e os direitos fundamentais dessas crianças e adolescentes. Doutora, essas músicas que sensualizam o corpo da mulher em si, botar uma criança de 3, de 5, de 6, 7 anos para dançar e filmar, já em si já isso assim, daí, né? já é uma violação, né? E assim, isso é um pouco fora da nossa realidade. A gente mora aqui no norte, porém quando a gente vê lá, isso é corriqueiro de pessoal que mora no Rio de Janeiro, nas comunidades, né? Pessoal assim, que mora na Bahia, que gosta, né, de uma música, mas a gente assim, caramba, tem hora que a gente se choca, mas cada cultura tem a sua, né? Porém, doutora, a gente precisa, né, avaliar muito. Aqueles influenciadores foram presos, né? Justamente. E um dos motivos, né, que fala lá, que, né, eu não conheço o processo, mas fala sobre as danças que as crianças faziam. Que estaria explorando indevidamente a imagem, né? E dando essa conotação sexual. É como eu falei, a gente tem que ter muito cuidado, viu? Mesmo nós que somos conhecedores da lei. Então, até nós que somos operadores de direito, às vezes a gente não nota essa diferença tênue entre o que realmente está de acordo com a legislação e não está adultizando a criança, ou que está antecipando fase. Então, a gente vai no salão de beleza, vê uma criança toda se produzindo, a gente, ai, que coisa linda, tá ficando fofinha e tal. Mas está antecipando a etapa. A criança tem idade para que ela possa efetivamente ser introduzida nesse mundo da estética, da beleza. Ou, às vezes, a gente vê um vídeo fofinho na internet, né? Eu vou lá e vejo um vídeo, vou lá e curto. Ai, que fofinho, a criança estava dançando no TikTok. Às vezes a gente pega despercebido, né? É claro que quando a gente se aprofunda no assunto, a gente começa a ter muito cuidado com relação a isso. E, assim, o interessante é que a legislação brasileira, quando ela fala dos crimes de pedofilia, ela não diz que, por exemplo, apenas ter a imagem de crianças e adolescentes, né? De crianças despidas no celular ou ter armazenado no computador, apenas o fato de ter armazenado sem que você tenha distribuído para alguém, sem que você tenha encaminhado para alguém, isso já é crime. Então, assim, poucos são os operadores do direito e aí, consequentemente, poucos são da sociedade que entendem que apenas armazenar já é crime. E é crime. Então, assim, eu sempre falo, olha, crianças e adolescentes, adultos que têm essa imagem, até dos filhos, eles têm que excluir dos seus computadores, né, do seu celular, a não ser que seja uma situação extremamente necessária. Por exemplo, meu filho está com um tumor, esse tumor é próximo à virilha, eu estou passando essa imagem para o pediatra. Evite. Agora, tem casos e casos, né? Tem casos que a gente não tem situação. Por quê? Porque nós, muitas vezes, imbuídos aí nessa história de rede social, dentro, né, dessa rede de proteção, dentro dessa rede de informação, a gente às vezes até esquece que existe uma adultização. E é muito importante que vozes como desses influenciadores possam estar levando ao nosso conhecimento. Vocês lembram daquela cantora que denunciou a exploração infantil lá no interior do Pará, das crianças, que era uma coisa que, assim, para quem conhecia o local e para quem participava, né, ali da vida cotidiana daquela cidade, aquilo ali era comum, era bem comum as crianças se prostituindo aos 8, 9, 10, 11 anos de idade. Mas quando ela resolveu denunciar e essa voz dela chegou, né, até não só as redes sociais, mas todos os mecanismos de comunicação, aí algumas autoridades passaram a olhar com outra visão e passaram a investigar, né, os órgãos fiscalizadores, o próprio Congresso Nacional a se movimentar com relação a isso. Ontem mesmo eu estava lendo uma notícia que o Senado Federal encaminhou já um projeto de lei com relação à tipificação da adultização infantil. Então, tudo isso, de certa forma, é consequência de quê? De que alguém levantou uma voz e resolveu dizer assim, olha, o que está acontecendo é errado. E eu achei interessante que ele falou na entrevista que ele deu, né, para um programa de televisão, ele disse, estão me ameaçando, né, eu estou passando por determinadas situações, mas isso aqui é mais importante do que eu própria. Eu próprio, no caso, ele falando, né? Então, assim, eu não vou parar.
Enquanto eu tiver voz, eu vou ficar dando voz a esse tipo de situação. E a gente começou a perceber isso. Na sala de aula, a gente debatia muito sobre a adultização infantil, né? É como eu falo sempre para os acadêmicos, eu digo, olha, vocês são as nossas futuras gerações de profissionais. Então, onde você estiver, dê voz a isso, né? A OAB, a gente sabe que ela é uma super instituição parceira da sociedade. Então, sempre que há uma possibilidade de se levar esses temas atuais da sociedade para dentro das salas de aulas, isso daí se torna um papel relevantíssimo, porque a gente está dando voz e alcançando diversas pessoas que a gente nem imaginava. Quantas pessoas, e eu vi entrevistas de algumas mães que não se tocavam, que provocavam também, ainda que indiretamente, a adultização de seus filhos, mas passaram a ter um outro olhar a partir aí de toda a repercussão do vídeo do Fel. Muitas vezes é falta de conhecimento. Então Também, tem alguém que também. precisa alertar os pais. Exato. Muitas vezes é isso mesmo. É falta de conhecimento, falta de que tem alguém que vá levar, né, esse assunto e tornar ele público, de certa forma público. Doutora, o nosso papo está muito bom, né? É bom levar conhecimento para as pessoas que nos assistem. Mas nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já já. Aqui na Vitrine das Cores, você encontra todo o material que você precisa para a pintura da sua casa ou seu automóvel, com a mais ampla variedade do mercado em tintas. Temos os melhores produtos para a sua pintura em um espaço único para melhor lhe atender. Com o nosso sistema tintométrico, você escolhe a cor do seu sonho e já sai com ela em mãos. Oferecemos o melhor atendimento com a equipe altamente treinada, disposta a lhe atender, seja o atendimento presencial ou online. Venha visitar as nossas lojas localizadas na Via Chico Mendes e na Quintino Bocaiúva e garantir o seu produto de qualidade. Não perca tempo e faça agora o seu orçamento. Na transportadora Rápido Chapuri, nossa missão é garantir que sua carga chegue ao destino com segurança, rapidez e eficiência. Com mais de 8 anos de experiência, estamos prontos para atender às suas necessidades, seja para entregas locais ou nacionais. Contamos com uma equipe altamente capacitada e comprometida, e com uma frota pronta e bem equipada para garantir o melhor serviço. Com a transportadora Rápido Chapuri, você pode confiar que sua mercadoria chegará no prazo certo, com a qualidade que você espera. WhatsApp 11 20 87 8200 ou 68 3221 4941. Transportadora Rápido Chapuri, com você em todas as direções. Voltamos ao nosso intervalo comercial e agora que vamos para uma pergunta aqui polêmica. Nicolas fica de olho aí, porque a prima já disse que não pode namorar só com 18 anos. Doutora. Mas, doutora, me fala aí, criança namora? Criança pode namorar? Qual é a idade? De maneira alguma, a gente não pode nem cogitar a possibilidade de criança vir a namorar. É todo um estágio, um discernimento que tem que ser respeitado, independentemente do local onde ele vive. Né? A criança
de 0 até os 12 anos incompletos, assim considerado em lei, mas vamos dizer, até o adolescente, até os 18 anos, até adquirir uma maturidade, não pode de maneira alguma se relacionar emocionalmente com ninguém, não pode se relacionar nem emocionalmente e nem em outros aspectos, se prender a uma pessoa, porque um relacionamento é uma troca, né, amorosa para ser ideal de duas pessoas maduras, e a criança não tem discernimento para isso. A criança tem um estágio para que ela estude, para que ela amadureça, para que ela brinque, brincadeiras saudáveis, né, para que ela possa ter uma participação familiar adequada, ela se inserir de uma forma saudável na participação familiar, para que ela possa dar valor, né, a esse estágio de desenvolvimento tão importante dessa vida. E sem clichê nenhuma. É uma fase que passa muito rápido. Quando a gente olha para trás, gente, nós aqui um dia desse estávamos brincando. Vocês não queiram crescer, vocês não sabem como é difícil essa vida. A gente só tinha a obrigação de estudar, né, de ter boas notas, brincar. Exatamente. E os horários que a gente tinha que respeitar ali com os nossos pais, né? De certa forma, eles nos impunham enquanto guardiães da nossa vida. Sim. E eu sempre digo isso até para as minhas filhas, meu Deus, eu fiz parte de uma geração, vocês também fizeram, muito privilegiada. Uma geração que não se prendia ao celular, uma geração que não tinha o mínimo apego ao celular, porque a gente nem tinha celular. O celular, pelo menos na minha idade, eu acho que eu tinha uns 14, 15 anos, quando surgiram os primeiros aqui em Rio Branco. Meu Deus do céu, era só para quem tinha um alto poder aquisitivo. Uma corda amarelinha, brincar de elástico. Tão bom, né? Tanta coisa boa era. Legal. E hoje não, hoje você vê, né, crianças a partir de 5, que eu, assim, respeito quem pensa o contrário, mas imagina uma criança com 5, 6 anos de idade podendo brincar de tabuleiro, podendo brincar, né, correr da manja, pega, tá lá olhando o celular, vídeo de TikTok, ou mesmo fazendo vídeo, tá perdendo uma parte muito importante da infância que daqui a pouco acabou. É muito rápido. E a gente tem visto aí cada vez mais vídeos e a exploração de conotação sexual de crianças. E isso vai fazer com que, além de atrapalhar o estágio de desenvolvimento, vão fazer com que essas crianças e futuramente as adolescentes e os adolescentes se insiram cada vez mais precocemente nos relacionamentos sexuais, né? Passam a ter uma vida sexual muito precoce, sem nenhuma maturidade. E muitas das vezes, eu digo muitas das vezes mesmo, vão gerar o quê? Outras crianças. E que nesse ciclo familiar, vamos dizer, viciado, vão ser criados, né? Então, assim, crianças, filhos de crianças que não têm maturidade e que muito provavelmente, se não for feito algum trabalho muito especial, vão ali enfrentar os mesmos desafios, porque vai se tornar rotineiro, vai se tornar cada vez mais comum, né, que essas crianças sejam ali inseridas em determinadas etapas que não deveriam ser inseridas e que vai atrapalhar o futuro profissional, o desenvolvimento emocional e físico dessas crianças e adolescentes. Doutora, é possível acionar judicialmente influenciadores ou até mesmo empresas que incentivam, né, essa prática de adultização? Com toda certeza. A gente fala, olha, não tem uma previsão expressa de crime, mas pode ser combinado com violação de outros direitos, né? Artigo 218b da Lei 8.069, artigo 232 que fala da violência sexual contra crianças, que fala da violência psicológica, que fala da exposição, da intimidade, da vida familiar dessas crianças. Tudo isso é tipificado como crime dentro da Lei 8.069 de 90. Fora todos os, vamos dizer assim, os pormenores do Código Penal que podem ser inseridos também, para além da responsabilização civil, né, das indenizações que podem ter. Então, assim, eu sempre digo, não façam e não engajem esse tipo de publicação. Porque, né, como diz aí os pensadores, o que me preocupa não é o silêncio dos... Aliás, não é a maldade de quem já é mal, mas é o silêncio dos bons. Então, se a gente está ali se omitindo, se a gente está contribuindo e engajando, nós estamos, nem que indiretamente, contribuindo para essa exploração, para essa adultização infantil. Então, nós temos que ter muito cuidado com relação a isso, porque esses crimes, né, influenciadores ou pessoas que explorem devidamente a adultização, aliás, que explorem a adultização infantil, elas podem vir a ser responsabilizadas também na ordem criminal.
Doutora, tem aquele ditado em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Só que a Aham. gente já viu que a gente tem que se meter. E quando se Sim. trata assim de criança também. Eu, pessoa física, estou aqui navegando na internet e vejo assim, alguns vídeos de crianças. Eu conheço essa família. O que eu posso fazer alguma coisa? Eu devo fazer alguma coisa? E como é que eu faço isso? Bem importante, né, essa pergunta Sim. da Janaína, porque quantas vezes a gente não se pergunta isso, Uhum. porque a gente fica pensando, mas será que eu não estou me metendo na criação familiar indevidamente? Até que ponto eu posso me meter? Mas a gente deve abrir os olhos, né, dos nossos amigos, dos nossos conhecidos e até dos desconhecidos. É claro que muitas vezes a gente tem medo de denunciar alguns crimes, mas nós temos as ferramentas anônimas para denunciar. O Disque 100 é uma delas, né? Qualquer violação de direitos humanos, e a adultização infantil é violação de direitos humanos, uma vez que os direitos humanos de crianças e adolescentes também são previstos nos tratados internacionais, né? Na Convenção Internacional, e a gente pode lá estar utilizando esse mecanismo. Ou a gente pode ali naquela plataforma mesmo, né? Naquela rede social, que tem as ferramentas para que a gente faça a denunciação, fazer essa denunciação, procurar o Ministério Público da Infância e Juventude, se for um crime, né? Se a gente entende que é um crime, procurar as delegacias especializadas, né, que tratam do combate ao crime de crianças e adolescentes. Então a gente tem um dever. O artigo 227 vem dizendo expressamente isso. Todos nós temos o dever de garantir esses direitos fundamentais a essas crianças. Aí ele fala: família, Estado, sociedade em geral. Então, não é só o núcleo familiar. É claro que o núcleo familiar vai ser diretamente responsabilizado por essa violação. Mas nós, enquanto sociedade, temos esse papel fundamental de nós não nos omitirmos em relação a isso. Temos também os próprios conselhos tutelares para que a gente faça essas denúncias, né? Isso daí, inclusive, é um dever institucional das escolas, dos locais de saúde pública, né, que eles hoje são obrigados a encaminhar determinados prontuários quando verificarem ali violação sexual para crianças e adolescentes. São obrigados institucionalmente a fazer isso sob pena de cometer crime. Então a gente não só pode, como devemos sim fazer essas denúncias, especialmente aqui falando da adultização infantil. Doutora, seria interessante campanhas educativas, principalmente nas escolas? Super necessário. Tanto para as crianças quanto para os pais, sim, né? Os pais. Para nós, pais, tios, avós, né? A gente é uma geração que está precisando de informação, embora a gente tenha muita informação, né? E eu falo sempre das instituições parceiras da sociedade. O Estatuto da Criança e Adolescente, ele fala que nós temos uma rede de atendimento. E essa rede de atendimento vai, assim, desde o executivo ao legislativo, né, aos operadores do direito, às organizações que fazem parte da segurança pública. Todos eles têm esse dever de propagar, né, mensagens que vão combater essa adultização infantil. Então é muito interessante, volto a dizer, que essa entrevista tenha tido essa repercussão tão emblemática, para que agora você vê a movimentação que o Congresso já está fazendo em relação a isso, né? Vocês mesmos, que aliás estão de parabéns, vocês sempre estão trazendo aqui, eu sou fã número 1, eu, minha mãe, meu esposo, a gente sempre assiste vocês lá em casa, né? Fico um beijo pra sua mãe. Eu fico maravilhada, porque eu digo, olha, as meninas, elas estão antenadas. É um assunto novo que está gerando repercussão, vamos trazer um especialista da área. E graças a Deus, aqui nós temos excelentes profissionais que podiam estar aqui também falando muito bem desse tema. E assim como nós temos em diversas outras áreas. Então, estão de parabéns, porque vocês estão levando esse conhecimento à população para ela entender o que é, como combater, como pode denunciar e o que pode fazer. Às vezes eu estou ali achando que meus filhos estão num mundinho seguro na internet, mas a gente pode ficar mais atento em relação a isso. Eu, às vezes, quando vem uma coisa dessa, eu digo, vou fazer uma blitz, né? A minha pequenininha não tem celular, né? Eu consigo. As mais adultas eu fico, vou fazer uma blitz aqui no celular para a gente ver o que elas estão explorando, né? Eu já tenho uma filha de 18 anos recém-completados, mas ainda assim eu sempre falo, a vigilância ali a gente nunca vai perder, né? Enquanto a gente puder, a gente vai estar orientando, que esse é o papel dos pais e dos responsáveis. E assim, eu sempre eu fico maravilhada, porque eu ainda vejo mães que falam assim, olha, meu filho já tem 12 anos, tem 13 anos, né?
A mulher acabou de falar, meu filho só foi ter celular com 16 anos. O meu Olha, só. eu tenho vontade de abraçar essas mães, porque tem mães que realmente conseguem isso. E é muito difícil, viu? Vocês sabem que é difícil. Infelizmente, é um aparelho que foi Nós feito... somos adultos, somos Exato. viciados, imagina uma criança. Exato. O meu tem 22 anos. Só 16 anos que ele vem conhecer um aparelho de telefone para brincar, para mexer. E olha o perigo que é. Tá colocando criança lá com 5, 6, 7, 8 anos de idade. Meu Deus, as crianças não têm discernimento nenhum para estarem explorando A gente vê que os pais trabalham muito, dá logo o celular para a criança, ficar tranquilo enquanto Ou vai então são descansar, criados por terceiras pessoas, né? Porque hoje com essa vida corrida, a mãe tem que trabalhar o dia todo, as mães solo, principalmente, né? Que ali não tem aquele, vamos dizer, a oportunidade de estar 24 horas, não tem, hoje em dia é muito raro, né? Quem consegue isso. E assim, elas estão no mundo, elas estão na escola, né? Elas estão convivendo com pessoas que são de diferentes valores, porque a sociedade ela é dinâmica mesmo. Mas existem valores que eles não são ultrapassados. E respeitar o estado de desenvolvimento de uma criança é fundamental. É fundamental porque a gente vai estar plantando para acolher uma geração ali muito mais responsável e emocionalmente muito mais saudável do que, né, o que nós estamos vivendo hoje. Pelo menos é isso que a gente espera. Doutora, a internet ela veio para ficar. A gente não vê mais um mundo sem internet. É tanto que nesse ECA aí de 1990 não tinha nada sobre internet, perfeito, né? Era mas isso mesmo. cada tempo que passa, o Congresso está se atualizando, vai editando as leis, vai editando. Então, o que precisa toda a sociedade ficar atenta às novas mudanças. É verdade. Né? Imagina, na década de 90 não se pensava em nada disso. Tinha mal o celular que tinha o joguinho da cobrinha, no né? máximo, era isso mesmo. Um videogame de mão. Isso, mas aí a gente tem que ir se adequando a essas, né? E a legislação vai procurando isso. E nós, pais, né, temos esse cuidado de avaliar. Lógico que nós sabemos que tem muitas mães que chegam do trabalho cansadas, e aí vai cuidar da casa, e aí o filho está ali, então pega o telefone. Só que nesse intervalo você não sabe o que é com a criança de, vamos botar 7 anos. Tem criança que ali, ela pegou e aparece, quando você abre o Instagram, aparece mil uma coisa. E aí você não vai saber o que é bom e o que é ruim. Como vou filtrar para o meu filho, né? Estão pensando nisso, é sobre isso que estão discutindo, né? Sobre a o tempo de uso, o que vai poder ser... A vigilância dos pais obrigatória nas redes sociais, né? Porque hoje não, vai lá e cria uma conta e tá criando uma lei para dizer o óbvio. O óbvio, não é? Mas, justamente, tem que ser feito. Né? Às vezes o óbvio tem que ser Doutora, dito. pode fazer suas considerações finais? Sim. Eu agradeço profundamente o espaço, volto a dizer que é um assunto muito sério, é um assunto que faz parte do nosso cotidiano, está nas nossas mãos fazer a diferença, fazer a boa orientação a essas crianças. E aqui eu não estou falando só de pai e mãe, que são diretamente responsáveis, eu estou falando aqui de tios, de avós, de toda a sociedade em geral, da instituição, né, das instituições envolvidas, das instituições indiretamente envolvidas, do Poder Judiciário, né, todos os seus setores, dos órgãos de segurança pública, enfim, todos nós estamos diretamente responsabilizados ou indiretamente responsabilizados por essa situação de autização infantil. Por quê? Na medida em que nós somos omissos, isso só vai crescendo. E na medida em que nós agimos de alguma forma, a gente está ajudando a minimizar uma consequência muito pior, né? Então, assim, essas leis que estão sendo criadas para se dizer o óbvio, elas vão vir exatamente para, de certa forma, dar mais, vamos dizer, limites a esse mundo de exploração infantil na internet, né? E é importante que a sociedade se atente a isso, é importante que nós estejamos muito atentos na nossa casa, vigilantes, né? Nas redes sociais também, sobre aquilo que a gente engaja, sobre aquilo que a gente explora, para que a gente não possa, de maneira alguma, dar mais ferramenta para essa, vamos dizer assim, para essa rede que, de certa forma, está provocando danos aí incalculáveis ao crescimento das nossas crianças. Então, assim, eu agradeço o espaço, eu espero, assim, ter contribuído, né, com algumas, pinceladas do que vem a ser essa problematização, né, que faz parte, e assim, todos nós somos responsáveis, e enquanto a gente estiver debatendo e que algumas pessoas sejam alcançadas por esse debate, nós já estamos fazendo a nossa contribuição para esse mundo.
E eu digo aqui que as crianças e adolescentes são a nossa futura geração e são elas que podem fazer diferença, sim, fazer um mundo muito melhor para se viver, né, emocionalmente mais saudável, podem aí ter diversos talentos que, de repente, podem se perder no meio de uma adultização infantil. Quantas crianças, né, que engravidam muito cedo e que não têm, assim, o privilégio de se tornarem grandes profissionais e que poderiam contribuir ali com uma sociedade muito mais viável para as nossas futuras gerações. Então, não vamos deixar esses talentos se perder. Todas as crianças têm potencial, têm uma inteligência em potencial para vir a ser desenvolvido e todas as fases são fases, né? É isso aí, gente. Olha só. Ah, não precisa nem dizer que a Carol é um amor. A gente tem o maior prazer em recebê-la sempre aqui. Mas, doutora Janaína, a gente tem que convidar as pessoas que estão em casa a seguir a gente no nosso Instagram, Pode Lei Acre, e também no nosso canal no YouTube, gente. Vai lá, já compartilha, tá, o vídeo, porque esse vídeo também vai para o nosso canal no YouTube, Rádio Calçadão Acre, já manda para a tua vizinha, para o amigo, e também se inscreve no nosso canal, porque nós estamos aqui todas as sextas-feiras, às 21 horas, aqui na TV Rio Branco, com reprise aos domingos. E é sempre um prazer estar aqui com vocês, porque eu sei que é muito bom ter a tua companhia todas as sextas-feiras, não é isso, doutora? É isso, gente. É isso aí. Muito obrigada pelos nossos telespectadores que sempre nos acompanham. Um beijão. E, doutora Carol, muito obrigada, tá bom? Muito obrigada. Gente. Obrigada. Até breve, se Deus quiser. Deus Tchau, tchau. quiser.